FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Exatamente, a cobertura das eleições, a mais ampla e plural de Foz do Iguaçu, está aqui no Marco Zero, no H2 Foz e também na Rádio Clube. E hoje mais uma maratona de entrevistas, mais uma série que está começando, Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir, como a gente tem batizado essa série de a mais plural da política iguaçuense nessas eleições, não é só um nome, porque estamos nos aproximando a 40 entrevistas com candidatos e candidatas no pleito deste ano. E hoje, com muito prazer, recebemos aí o ex-deputado Hussein Bakri, que busca aí mais um mandato na Assembleia Legislativa. Ele vai conversar conosco aqui nesse bate-papo, né, que promove aí o bom diálogo em torno de propostas para melhorias, principalmente aqui da nossa cidade e na nossa região, né? Como você pontuou no início da sua fala, nós estamos entrevistando todos os candidatos com domicílio eleitoral aqui em Foz do Iguaçu e também aqueles postulantes que visitam a cidade e a região e que têm agenda para conversar aqui conosco. Então, sem mais delongas, porque o tempo é curto e a eleição está chegando, nós passamos aqui a palavra para o nosso entrevistado de hoje, dando as boas-vindas para ele e agradecendo pelo tempo na agenda para vir aqui conversar conosco nesse Marco Zero de hoje. Hussein Bakri, candidato a deputado estadual, seja bem-vindo, muito, muito bom dia, e a gente já abre a conversa com o senhor, pedindo o que a gente sempre pede aos demais postulantes, que faça uma breve apresentação da sua trajetória política, da sua vida pública e se apresente para o nosso público. Bom dia, Hussein Bakri, a palavra é sua. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, amigos da Clube. Com grande satisfação que eu parabenizo a iniciativa de vocês. Quisera todas as emissoras fazer isso. Nós temos que incentivar esse debate para que as pessoas participem do processo democrático. Parabéns. Eu nasci na cidade do União da Vitória, no extremo sul do Paraná. Sou filho de imigrantes árabes. Fui vereador com 22 anos de idade, fui prefeito, fui reeleito naquela cidade, terminei meu mandato com 86% de aprovação, depois deputado e líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia. Preciso contar para vocês que um breve período da minha vida morei em Foz do Iguaçu, no Jardim Jupira, onde a minha família tinha uma loja exportadora de cama, mesa e banho, Marina, do lado do ex-vereador Baracate, lembro bem, de alguns anos que passei aqui. E desde aquela época criei bons amigos aqui e tive uma abertura para trabalhar e para fortalecer a minha posição. Então eu sou essa pessoa que te falei, sou uma pessoa que eu tenho por hábito estar presente na cidade. Foz do Iguaçu é testemunha, eu não sou político de aparecer só em época de eleição e tenho uma outra característica, eu sou um cara que cumpre aquilo que promete. Candidato, a gente costuma seguir um certo padrão nas nossas entrevistas aqui a todos os candidatos, mas aqueles que são ocupantes de função pública, seja de cargo eletivo ou na administração, a gente tem um formato que tenta buscar mais projetos, recursos, fiscalização, ou seja, a atividade, no seu caso, parlamentar, nesse período em que o senhor estava até abril na Assembleia Legislativa. Exatamente. Quando afastou-se para buscar aí o novo mandato. A gente pede para o senhor um balanço das suas realizações nesse último período que esteve na Assembleia Legislativa, em torno de projetos, ações parlamentares mesmo, e, claro, recursos. Se o senhor puder evidenciar aqueles que vieram para Foz do Iguaçu e a região, a gente agradece muito. A população de Foz do Iguaçu vai receber um documento meu que mostra todos os recursos que foram trazidos durante esses 4 anos para Foz do Iguaçu. Eu fui indicado pelo atual prefeito de Foz do Iguaçu como um dos representantes da cidade junto ao governo do estado. Só na educação, com o estado, com a chefe do núcleo, com a Silvana, nesse período nós completamos quase 20 milhões de reais. Eu fui presidente da Comissão de Educação, nós demos uma extensão especial, poderia destacar para você apenas 2, Ulisses, o Tancredo, entre tantas escolas que nós temos aqui. É impressionante a quantidade de recursos que nós destinamos. Eu tenho 7 mini-arenas que destinei para cá, algumas delas já estão sendo executadas, só em pavimentação mais de 5 milhões de reais, e foi um investimento muito grande também na área de saúde. Equipamentos, foram recursos para a manutenção do hospital,
E a minha atuação começou aqui antes ainda, quando o Beto Richa era governador, quando nós lutamos e conseguimos viabilizar o viaduto da Costa e Silva. Bom, se ficou bom ou não, daí é outra conversa. Mas que foi nós que trouxemos, que viabilizamos recurso. Enfim, foi uma série de recursos importantes para essa cidade, para um deputado que fez 900 votos aqui. E se vocês pesquisarem a lista dos mais votados na cidade, eu até queria que as pessoas de Foz do Iguaçu fizessem isso. Nós, somados, chegamos a 46 milhões de reais em 4 anos. É um bom valor. Mas se você analisar, com todo respeito, eu devo ter ficado em 30º lugar aqui. Pesquise os outros que ficaram na minha frente, o que canto cada um trouxe para cá. Mas eu diria para você que tem uma coisa mais importante. Esse não tem um valor. Foi o seguinte, todo mundo sabe que depois que terminou a eleição, ficou uma rusga entre a atual administração e, por assim dizer, com o governo do estado. Todo mundo sabe que uma parte da família do atual prefeito coordenou a campanha da governadora Cida. Todo mundo sabe, mesmo estando no partido do governador. E algumas pessoas do nosso partido me procuraram e disseram, olha, agora acabou a eleição, nós temos que pacificar a Foz do Iguaçu. O que eu fiz? Reuni o governador, reuni o atual prefeito num determinado hotel de Foz e fiz um pedido como líder do governo. Disse, pessoal, vamos colocar para trás isso e vamos cuidar de Foz do Iguaçu. Então eu acho que isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague essa pacificação que nós fizemos para Foz, essa ajuda. E isso foi reconhecido pelo atual prefeito, foi reconhecido pelos meus adversários. Então eu acho que eu dei uma grande contribuição para essa cidade. Eu fui reconhecido só no discurso, porque na prática vocês estão vendo o resultado que está aí, né? Aliás, eu já esperava isso. Mas da minha parte, eu não tenho que agradar A, B ou C, eu tenho que agradar a população, que é o meu objetivo final. Então, se eu fizer o bem para a cidade, eu estou agradando a população. Então, de qualquer forma, acho que além desses recursos que estão aqui, vocês vão receber em casa todos os recursos que eu destinei para Foz. Acho que o grande benefício que tem foi a gente ter agido com diplomacia para fazer com que o governo do estado de Foz do Iguaçu estivesse mais próximos. Candidato, o senhor foi líder do governo de 2019 a 2022, esse ano. Teve um trabalho de destaque em todo o estado do Paraná. E essa visão por Foz do Iguaçu, o que o senhor viu em Foz do Iguaçu, a sua área de abrangência, além de Foz do Iguaçu, em outro município? Eu tenho vários municípios do Oeste. Eu fui indicado por 14 prefeitos. 13 estão me apoiando, só um que não, né? E uma característica que eu tenho, sabe qual que é? Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Ninguém é obrigado a prometer. Mas a hora que você prometeu, se cumpra. Então eu estou sendo muito bem recebido em todas as cidades do Oeste. Nós estamos destinando recursos importantes. E Foz do Iguaçu é um pouquinho diferente das cidades, né? Você já passa para São Miguel, para lá, já é uma característica mais do agro, já é um pouco outra característica né? Outra migração, enfim, é diferente um pouco. Em Foz do Iguaçu aqui nós temos assim uma miscigenação de várias pessoas do estado, de fora do país, né? E a política aqui é um pouco mais complicada, não posso negar para vocês mesmo sabem disso, não é muito fácil você fazer política aqui, tem uma série de fatores que complicam um pouco essa questão política. Mas assim, o meu horizonte aqui, Paulo e Moacir, eu sei que eu não vou combater com os candidatos locais. Essa é a minha pergunta também, né? O pessoal fala muito não votar em candidato de fora e o senhor está fazendo uma agenda aqui hoje em Foz do Iguaçu. Como é que o senhor vê essa discussão, não vote em candidatos de fora, mas justamente um deputado que não tem o domicílio aqui, que trabalhava pela cidade? Exatamente. A pergunta não é se é de fora, daqui ou de lá. Trabalhou pela cidade ou não? Trouxe bastante coisa ou não? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Porque vamos imaginar que Foz do Iguaçu não eleja ninguém. Quem é que vai atender Foz do Iguaçu? Como é que faz daí? Então essa é uma grande pergunta que tem que ser avaliada pela população. Devoto o meu respeito a todos os demais candidatos. Se estiverem lá, vamos trabalhar em parceria, vamos se ajudar, mas é uma questão que tem que ser avaliada. E outra coisa, eu não vou fazer 20 mil votos, 18, 15, 30. O meu horizonte é outro. Então eu sei do meu tamanho aqui, não vou atrapalhar ninguém. E mais, gente, eu tenho serviço prestado. Eu trabalhei esses 4 anos aqui, com recursos, com verbas, com tudo. Então, assim, eu acho que eu não me encaixo nesse negócio de forasteiro, de nada. Estive sempre presente nos principais momentos de Foz, a hora que o bicho pegou, que na área de saúde, que precisava melhorar. Eu sempre estive presente aqui e fui o deputado que atendeu esse município nos últimos 4 anos.
Candidato, com relação a projetos, né, caso o senhor seja reeleito, tem algum destaque em especial para Foz do Iguaçu? Continuará no seu coração a nossa cidade? Sempre. Foz do Iguaçu tem uma característica. Em primeiro lugar, existem os grandes projetos de desenvolvimento, eles estão acontecendo aqui. Graças ao nosso presidente da República, Foz do Iguaçu, tem que agradecer muito, gente. Né? Eu estou falando bobagem. É só você ver a ponte, você ver as obras, como é que é aquela... 153? Não, eu esqueci a rodovia. 469? Isso, 469, desculpe. Eu estou na 153 lá. A 469. Rodovia das Cataratas, enfim, uma série de... O número não importa, importa é a obra. Importa a obra, nós sabemos para onde vai, né? Então, assim, o governo do estado, o governo federal estão investindo muito em Foz. Vocês não imaginam lá fora a imagem que Foz está. Foz está bombando, gente. Essa é uma questão. E vai continuar. Existe uma outra questão agora, a questão do atendimento do estado. Como é que eu trabalho? Eu não coloco goela abaixo de ninguém. O que vocês têm que fazer na cidade? Os representantes do município fazem os projetos, definem o que é prioritário e eu vou continuar atendendo. E eu espero melhorar a minha estatura política no próximo mandato do Ratinho. Eu quero contar para vocês que eu tenho um projeto político. Eu, de líder, quero passar a almejar uma outra posição maior dentro da Assembleia para que eu possa atender melhor os municípios que eu represento. Falamos da presidência da Assembleia, deputado? Da presidência. Eu não escondo de ninguém. Se você analisar a história da política, todos os deputados que foram líderes, posteriormente foram presidentes. Hermas Brandão, Rossoni, Traiano, porque é um processo natural. O que acontece? Eu comandei uma bancada de 44 deputados, majoritária. Tenho uma boa relação até com a oposição. Nunca pisoteei ninguém, sempre atendi com respeito. Então o meu processo político passa por aí. Mas eu preciso combinar com os russos, né? Eu tenho que me eleger bem, o governador tem que se eleger bem, e aí nós vamos colocar em prática esse meu projeto, porque o presidente da Assembleia, além de pautar uma série de questões importantes, cabe a ele a devolução dos recursos que voltam para o cofre do Estado. Então nós vamos ter acesso aí a milhões de reais que nós podemos participar na indicação. E é evidente que eu vou estar indicando os municípios que eu represento prioritariamente. Candidato, falando um pouco da educação, o senhor foi o líder do governo na Assembleia Legislativa e também foi o presidente da Comissão de Educação de 2015 a 2022. Exatamente. Se há um setor onde a categoria profissional e o governo não dialogam tão bem, é justamente nesse campo aí. Uma das reivindicações da categoria, inclusive o sindicato da área, aponta um déficit de professores em torno de 30 mil profissionais. E justamente a categoria diz que o governo faz muito processo seletivo, mas não faz o concurso público. O que falta para concurso público na educação? O senhor que teve como líder, inclusive intermediou muitas negociações com a categoria e também presidente da Comissão da Educação da Câmara. A tua pergunta foi ótima. Em primeiro lugar, nosso governo foi muito bem no tratamento com os prefeitos, com os vereadores, levou muitas obras estruturantes para o Paraná, fez muita coisa, mas nós precisamos melhorar a relação funcional. O próprio governador reconhece isso. O que acontece? Ninguém pode negar que no meio de tudo isso nós pegamos uma Covid que arrebentou todo mundo. Nós podemos desprezar isso, não? Não. Absolutamente. Então veja, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Na Polícia Militar, foi feito o concurso, era para ter sido antes, atrasou 2 anos. Agora que eles estão fazendo escola. Nós estamos com um déficit terrível na Polícia Militar. Eles terminam a escola no final do ano, 2.400 policiais e vão assumir. Então, gente, nós tivemos um fenômeno que assolou o país, o mundo, aliás. O que o governo quer fazer no próximo mandato? O governador tem uma determinação expressa, ele quer voltar os seus olhos para essa relação funcional, e isso passa por uma série de questões. Tentar diminuir realmente o que eles perderam, porque é fato isso. O funcionalismo perdeu muito realmente os 4 anos do Beto Richa e mais um pedacinho do nosso, porque nós esboçamos uma reação, nós demos uma database lá, um volume, e aí veio a pandemia. E é bom que vocês saibam que durante a pandemia era proibido por lei qualquer reposição salarial. Então, assim, realmente nós somos prejudicados e nós temos um interesse muito grande em realinhar essa questão com o funcionalismo. Em relação ao concurso, o que tem que acontecer é diminuir o índice da folha. Esse é o primordial. Se você passar de 53%, o governante vai responder com seus bens. Quem é que quer responder com seus bens?
Ele tem que pagar do bolso dele qualquer diferença que dá. E qual que é o problema que tem aqui, meu amigo Washington, que está aqui comigo? Qual que é o problema? A oscilação da receita. Já pensou a receita cai um pouquinho? É bilhões. É o governante que vai responder. Então, assim, o governador sabe da necessidade, mas ele quer ter muita prudência para tomar esse tipo de atitude. Nós chegamos à metade da nossa conversa aqui, candidato, e a gente vai retomar em um assunto que o senhor chegou a tocar, que foi o prefeito Chico Brasileiro, numa certa ocasião, ele falou publicamente, foram essas as palavras, o senhor já antecipou aqui, que o Hussein Bacri é o deputado que representa Foz do Iguaçu em Curitiba, no governo do estado e na Assembleia Legislativa, ou seja, outorgando ao senhor aí essa mediação aí. O senhor era uma figura muito presente aqui na cidade até recentemente, né, enquanto estava exercendo o mandato, a gente reconhece e acompanha isso, e de repente teve um lapso nessa sua presença e também na sua relação com o prefeito. Nos parece que algo aí aconteceu. O que há de relação hoje política entre o senhor e o prefeito que parece que esfriou um pouco essa relação, e aquele deputado que era o representante de Foz deixou de ser o preterido aqui no Palácio das Cataratas? Em primeiro lugar, que não me convidaram para mais nada, né? Eu não vou onde não tem convite. Mas assim, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, nem você, nem eu. Mas eu também não posso fugir da pergunta. Eu tenho que falar a verdade. Por favor. Jamais, né? O que acontece? Eu trabalhei pra caramba, fiz a minha parte, me foi dito num determinado período, sem eu perguntar, sem cobrar, nós vamos te ajudar, você vai ser nosso deputado e tal. E o que aconteceu? Em determinado momento o prefeito entendeu que deveria lançar uma candidata própria, no caso sua esposa, e até aí tudo bem. Eu acho que a única coisa errada, não ter conversado. Dito, olha, deputado, eu não vou poder cumprir. Não me leve a mal, toca a tua vida, eu toco a minha. É o único ponto. Ele não tem obrigação de me ajudar em nada, Deus ajude ele, toque a vida dele. Mas a única coisa que me deixou um pouco sentido foi a falta de consideração. Consideração por um cara que batalhou 4 anos, que não tinha hora, vinha aqui de manhã, de tarde, de noite. Precisou brigar por tudo, em todos os momentos, enfrentei tudo para ajudar. Inclusive algumas pessoas dentro do governo diziam, olha, você vai quebrar a cara, de novo com o Chico. Falaram para mim. Eu disse, não. Mas na verdade eu não estou atendendo o Chico, eu estou atendendo a cidade. Não perco nada. Para mim é de menor questão essa questão de estar comigo, não estar comigo. Eu não perdi nada, eu atendi a cidade. Pergunte para aqueles alunos das escolas que deu 20 milhões de reais. Pergunte para a Silvana se não estamos fazendo bem dessas crianças. Silvana, chefe do núcleo. Chefe do núcleo, Nós conseguimos, com a nossa força política, com que todas as escolas da região aqui, todas, tenham o sistema Educatron dentro da sala de aula. Conectando a sala de aula, todas as salas de aula. Eu coloquei recurso, pedi para o governador aumentar para atender os núcleos que eu represento. Educatron em cada sala de aula. Pergunta para as pessoas que receberam recurso na saúde, de pavimentação. Então, assim, essa questão política é menor, mas fica guardado. Não dá para esquecer, fica guardado o comportamento. O senhor se sente traído pelo prefeito? Cara, é muito pesado falar traído, assim, né? Eu me sinto triste, decepcionado, não esperava mais uma vez, porque, na verdade, era só fazer um gesto. Vem cá, eu quero falar com você. Porque não tem nada melhor do que o olho no olho, é verdade. Vem cá, eu não vou poder cumprir. Você não me leve a mal. Acabou, eu ia dizer, cara, toca a vida, vai cuidar da tua mulher e na boa. Mas é assim, né, cara? Não tem como é que ele vai dizer não para a mulher dele? Eu entendo. Agora, podia dizer para mim, olha, tal, vai ter um outro esquema, não vou te atrapalhar aqui, o que for o teu aqui, ali. É simples, cara, não precisa brigar por causa de política. Mas não aconteceu nada disso, e essa é a parte que me deixou muito triste. Só que a política, meu amigo, é lá na frente. Lá na frente a gente vai ver o que acontece, qual que é o meu caminho, qual que é o deles, se a gente vai se cruzar de novo na frente, se alguém vai precisar de alguém de novo ou não. E aí a vida vai dizer quem pode ajudar quem. Candidato, pergunta que a gente faz para todos, a questão de alinhamentos, né? Principalmente falando aí da presidência da República. O PSD, que é o seu partido, não optou por ter aí um candidato, é neutro na questão nacional. E a posição do deputado Hussein Bacri com relação a candidatos a presidente, tem algum apoio? Eu estou cuidando mais da campanha do governador. Eu não vou conversar com o presidente da República, eu vou votar no Bolsonaro. Não vou negar para ninguém, né? Tem uma série de restrições, vou votar com protesto.
um protesto, porque eu assim, vou contar para vocês, eu tenho uma série de restrições, não gosto do comportamento dele, de ficar falando de vacina, de não sei o quê, mimimi, não sei o quê, mas eu não tenho uma boa relação com o PT, local, regional e no Estado, né? Do ponto de vista assim, de avançar nas políticas públicas, né? E assim, acho que faltou opções para nós, a eleição está faltando. A chamada terceira via não apareceu, então assim, eu por absoluta falta de opção vou votar, mas vou votar assim, esperando que ele melhore o comportamento, que respeite mais o cidadão brasileiro, que não faça com desdém, não trate, que não se limite só àquela pauta daquela bolha que ele tem, porque ele cuida daqueles 30% que ele tem e só fala daquilo, ele tem que cuidar da economia. Nós queremos que o Bolsonaro faça o seguinte, cuide do poder de compra. Esses caras têm que parar de fazer confusão lá em cima. Parar de fazer confusão, se preocupar com motociata, carreata, não sei o quê. Os caras têm que se preocupar com comida na mesa do brasileiro. Pergunta pro cara que ganha R$1.500, R$2.000 se ele está vivendo. A mulher liga pro marido, o marido liga pra mulher, olha, acabou o dinheiro. Precisa comprar um remédio, não tem mais. Esses caras têm que cuidar do poder de compra do brasileiro. É a única coisa. O brasileiro não está sobrevivendo mais, gente. Essa que é a grande verdade. Por que você acha que as pessoas estão desanimadas na rua? Olha pro rosto das pessoas. Vá numa fábrica pedir voto para você ver como é que as pessoas estão. As pessoas estão tristes, Paulo, estão tristes, elas estão desanimadas. Foi lá embaixo o poder de compra, como é que faz agora para recuperar isso? Eu não sei, eu não sou economista, mas eu torço que esses caras achem uma saída e o poder de compra recupere. Então, estou abrindo o coração. E para governador, não tem comparação, com todo respeito, ao Ratinho e com o Requião, né? E quem trabalha com o Ratinho se apaixona. Vou te contar por quê. O Ratinho é um cara fantástico. Porque o cara, além de ser honesto, ele tem que cuidar do governo. Não adianta ser só um cara honesto e não cuidar do governo. O Ratinho cuida de tudo. Ele sabe tudo que acontece lá dentro. Tudo. Cada secretaria, cada setor. É um cara inovador, um cara simples, humilde, trata todo mundo com respeito. E eu tenho uma convicção enorme que vai fazer um segundo mandato fantástico. Que era a nossa segunda pergunta, que o senhor já respondeu, né? Com relação a esse apoio ao governador Ratinho Júnior. Uma análise do governo e principalmente, né? Não, o senhor está coberto de razão. Fazer uma análise do justamente o porquê nós teremos que optar pela o segundo mandato do governador. Mas né? aproveitamos então e falemos de Hussein Bacri. Vamos falar já então. que já está respondido o apoio aí, o Hussein Bacri vota no presidente Bolsonaro para reeleição e trabalha e atua aí na campanha do governador Ratinho Júnior pela sua reeleição. Mas nós perguntamos, Hussein, qual que é a sua avaliação do cenário eleitoral? O PSD lançou 44 candidatos a deputado estadual. Quantos o partido espera eleger e quantos votos o senhor espera conquistar para obter uma vaga e garantir o seu mandato aí na próxima legislatura, na Assembleia Legislativa? A pergunta é difícil, mas é boa, viu? Vamos lá. Qual que é a expectativa? Tem especialistas no nosso partido que são muito bons. O principal deles que eu conheci até hoje chama-se João Carlos Ortega, que hoje é chefe da Casa Civil. É impressionante. Ele é muito bom de palpite. Segundo as análises dele, nós devemos fazer 16 deputados. É a maior bancada, né? Vocês estão vendo quantos deputados já estão lá, nomes de peso. E a linha de corte é entre 38 e 40 mil votos. É alta. Essa é a linha de corte hoje do PSD. Pode acontecer um fenômeno de diminuir o número de votos válidos? Pode, existe essa hipótese. Aí vai baixar para 35, por aí, mas acho que essa é a linha de corte, 35 mil votos. Nesses 16, o senhor pretende estar em qual posição? É difícil, eu queria estar em primeiro, mas não tenho voto, né? Mas assim, acho que entre os 10 primeiros, oitavo, por aí, a gente vai estar brigando. Eu tenho um trabalho para tentar chegar nos 70, 80 mil votos. Muito bem. Quais são as suas dobradas para deputado federal aqui em Foz do Iguaçu e na região? Com quem que o senhor pede voto casadamente aqui do ponto de vista político? Olha, essa questão de dobrada, o deputado federal tem várias com estaduais. E é a mesma coisa que estadual. Depende de cada região, de cada grupo. Tá entendendo? Tem grupo meu aqui que dobra com o Sandro Alex, que foi secretário, né? Tem outro determinado grupo que é capitaneado pelo Adnan, nosso vereador que me representa aqui, que é com o ex-governador Beto Richa. Entendeu? Então, assim, eu tenho vários grupos assim que a gente respeita a determinação, respeita o encaminhamento de cada grupo, né? Eu tenho um grupo aqui na região oeste, que é Evandro Roman, enfim, é bem distribuída, é ampla essa aliança que a gente tem.
Muito bem, falar de dinheiro agora, né? Ai, O candidato. Vamos lá, tranquilo. Brincadeira. O senhor declarou para a Justiça Eleitoral R$614 mil como patrimônio, entre imóveis, veículos, saldo em conta e aplicações. Para efeito comparativo, na eleição de 2018, o patrimônio declarado foi de 517 mil, entre imóveis, veículos, saldo em contas e aplicações. São esses valores mesmo, candidato? Exatamente. Eu tenho uma casa e um carro. E minha mulher que eu chamo de meu bem. É isso que eu tenho, meu patrimônio que eu construí aí. Você sabe que é o que está declarado na justiça, é o que eu tenho de verdade, com muito orgulho e com muito respeito. Muito bem, a sua candidatura arrecadou até o momento R$267 mil, sendo 190 mil do Diretório Estadual do PSD e 50 mil de recursos próprios, entre outras doações. Quanto que o senhor pretende gastar até o final da campanha e tem alguma outra fonte de recurso? Veja, eu pretendo gastar o que é previsto aí no limite, aí, que é perto de 900 a R$1 milhão, né? E que é o mínimo que a gente pode para atender o número de cidades que eu atendo. Às vezes as pessoas olham o valor e dizem, mas cara, será que estão dando dinheiro para alguém? Não. É estrutura, né, gente? É santinho em cada cidade, é pessoas para distribuir. E você multiplica por 80 cidades que eu estou trabalhando, você vai entender por que dá esse valor. É só se fazer conta, 10, 15 mil reais por cada cidade, é o básico que você tem. Aí você tem amigos que colaboram, que vão por conta, que não cobram nada, amigos que vão com o seu carro, você não consegue fazer uma campanha. Então, é esse exatamente o meu dispêndio com a campanha. Não tenho o costume de pedir dinheiro para ninguém, não peço dinheiro para empresário, faço com apoio do partido e meu. Nesse caso do partido, foram jantares que foram vendidos aí e que foram dados aos deputados a possibilidade de vender cartões. Não é uma doação deles para mim. Eu vendi alguns cartões, né? E esses cartões foram repassados para mim. A quantidade que eu vendi, eu recebi. Candidato, a gente tem alguns minutos aí antes da sua conclusão final. Eu perguntaria para o senhor rapidamente, o tempo é curto, em relação ao turismo. Hoje, Foz do Iguaçu vive essa retomada do turismo, assim como o país, e uma das questões é a conectividade, né? Ou seja, a gente aperfeiçoar aí o número de voos, trazer mais voos, mais rotas, etc, etc. E esbarra justamente no preço do combustível que incide em impostos. Como que o senhor, como deputado, caso obtenha a vaga, poderá atuar nesse sentido, para melhorar, trazer benefícios para esse setor, para que a gente tenha mais voos partindo e chegando em Foz do Iguaçu? Uma pergunta excelente. Eu tenho conversado muito com o Washington, com a Dinan, com o nosso time sobre isso, né? E essa é uma demanda que vai ser tratada no início do próximo mandato. Primeiro que eu tenho que explicar para as pessoas, deputado não pode propor nada que dê custo para o Estado, não pode. É lei, eu não posso apresentar projeto nenhum dessa origem. Mas o que nós podemos fazer é um grande trabalho. Já pensou eu, presidente da Assembleia, representando Foz? Nós podemos capitanear uma grande discussão aqui, porque eu acho que essa possível redução, ela se paga. Ela se paga. Nós temos que convencer o secretário da Fazenda, temos que convencer o governo como um todo, levar o trade para Curitiba, sentar, mas não nesse ambiente de eleição, porque agora está todo mundo, é complexo, né? Outra coisa, nós temos que sair desse processo de Covid agora, entrar um novo momento em que a arrecadação permita, porque você vai ter que abrir mão de algumas receitas. Então eu estou disposto a fazer esse trabalho. Eu vou fazer esse trabalho, vocês podem contar comigo. Eu acho que ela vai fortalecer Foz, vai fortalecer o restante do Paraná, porque é uma discussão que eu topei, eu estou junto e eu vou pegar essa parada. Está gravado aqui então, candidato. Candidato, 2 minutos para as suas conclusões, para que o senhor se dirija aí ao eleitor iguaçuense, para o nosso ouvinte aí, inclusive podendo citar o número da sua candidatura, sem problemas, esse espaço é para isso. O senhor tem 2 minutos aí para a sua conclusão. Pessoal, eu quero agradecer a Rádio Clube, a vocês, meus amigos, e dizer o seguinte, eu queria pedir o teu apoio, a tua ajuda, que você conversasse com um amigo, com um parente. Eu sou uma pessoa simples, gente. O número do meu celular está na minha rede social. Quem quiser falar comigo, vai falar comigo. Então eu quero dizer para vocês, eu já provei antes de pegar a eleição, foram recursos importantes que vieram para cá. Se Deus quiser, eu quero estar numa posição política muito forte para ajudar a Foz do Iguaçu. E eu sei do meu tamanho, não vou fazer 20, 30, 40 mil votos, mas queria fazer um bom número para chegar em Curitiba e dizer assim, olha, eu também represento Foz do Iguaçu, eu também brigo por Foz. E já pensou na eventualidade de Foz do Iguaçu não eleger ninguém?
Saiu um monte de candidatos daqui e esse risco existe. Então nós queremos continuar atendendo Foz do Iguaçu, brigando, lutando por vocês. Vocês não vão se arrepender, gente. O meu número é 55888. Sou o Sem Bacre, morei no Jardim Jupira, apoio o governador Ratinho Júnior e, se Deus quiser, eu quero voltar aqui na mesa da Assembleia, quero voltar com Foz do Iguaçu para discutir os grandes projetos. Fique com Deus e obrigado pela grande oportunidade. Obrigado, candidato Hussein Bacri. A gente que agradece a sua participação aqui. E então está aí, Moacir, ouvimos, conversamos com o candidato Hussein Bacri, que trouxe aí o que pretende, o que fez durante o seu mandato até abril na Assembleia Legislativa, e é contigo, segue o barco. Exatamente. Obrigado, candidato, pela presença. Sucesso nessa caminhada, é o que desejamos a todos. Conversamos hoje, então, com Hussein Bacri, formado em Relações Públicas, prefeito de União da Vitória de 2001 a 2008, filho de imigrantes libaneses, deputado estadual por 2 mandatos consecutivos, líder do governo Ratinho Júnior de 2019 a 2022, presidente da Comissão de Educação de 2015 a 2022. É candidato a deputado estadual pelo PSD. Muito bem, fechamos aqui mais uma edição do nosso